Olá, sejam bem-vindos ao curso de arrefecimento automotivo. Eu sou Rogério Costa, atrás das câmeras está o Rafael. Dá um alô aí, Rafael. Fala pessoal, tudo bem? Eu, juntamente com o professor, palestrante Rogério Costa, vamos apresentar o curso de Sistema de Arrefecimento. Conforme eu for tendo alguma dúvida, eu vou questionar o Rogério e o mesmo já vai explicar para vocês, para mim, todos os detalhes desse curso de Sistema de Arrefecimento Automotivo. Bora lá, Rogério. Olá, vamos então à aula número 1, conceito. Bom, um dos pontos mais delicados dos motores atuais é a manutenção do funcionamento na temperatura ideal, pelo maior tempo possível, independentemente das exigências que esteja sendo submetido. Esse é o trabalho executado pelo sistema de arrefecimento. Antigamente, a preocupação era manter a temperatura do motor tão próxima da temperatura ambiente quanto fosse possível, pois acreditava-se que a elevação da temperatura era prejudicial ao funcionamento do motor. A esse processo dava-se o nome de sistema de refrigeração, pois sua função era simplesmente baixar a temperatura do motor. Ô Rogério, uma pergunta. Esse sistema de refrigeração tem alguma coisa a ver com os motores a ar antes da água? Não. Era só um conceito de apenas arrefecer, ou seja, resfriar o motor, sem se calcular, por exemplo, o cálculo de dilatação máxima ou mínima. Era só resfriar, para que ele não estourasse, não tivesse problema. Perfeito. Bora. A evolução dos sistemas alterou a função básica de baixar a temperatura para fazer o motor aquecer o mais rapidamente possível para atingir a temperatura ideal de funcionamento, manter essa temperatura e distribuí-la por todo o motor. Assim, o sistema passou a ser chamado de sistema de arrefecimento, mantendo uma temperatura mais elevada e constante para que as dilatações dos diversos materiais e líquidos aconteçam conforme os cálculos da engenharia. Devido à grande variedade de marcas, modelos, tipos e capacidades dos motores atuais, as configurações dos sistemas de arrefecimento também possuem variações. Por isso, enfatizamos a necessidade de consulta aos manuais dos fabricantes de veículos, consulta também dos sistemas de arrefecimento de motores, de componentes químicos, para aditivos, limpeza e etc., para a correta manutenção preventiva, diagnóstico e solução de problemas. Mecânica dos fluidos é a parte da física que estuda o efeito de forças em fluidos. Os fluidos sujeitos a forças externas não nulas são estudados pela hidrodinâmica. Vamos começar falando sobre água potável. Uma água potável, que é formada por dois elementos, ou seja, hidrogênio e oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, também pode conter uma série de elementos químicos. E esses elementos podem variar de acordo com a origem dessa água. Isso quer dizer o seguinte, de uma maneira bem simples. Chove, essa chuva escorre pela montanha, tem contato com uma série de elementos, folhas, árvores, animais mortos, tudo. E ao final, sendo mesmo filtrada, ela tem essa carga química desses elementos. Por isso existe essa variação de uma para outra. A prova é que se você pegar uma garrafa de água, uma garrafinha de água para beber, uma água potável, olha no rótulo, ela sempre vai ter a composição provável química daquele elemento que nós chamamos de água. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. Em relação ao que a gente escuta bastante, não, a cerveja de tal cidade é mais pura, não sei o que, entra nessa parte aí? Exatamente. Locais, por exemplo, onde tem águas mais próximas, por exemplo, de montanhas, são preferidos por alguns apreciadores de cerveja. Então você veja que aqui no Brasil, algumas cervejas são produzidas bem próximas da montanha para se utilizar aquela água. Ela tendo uma composição química e de fato é perceptível a diferença. Ela vai ter um sabor diferente. Como é importante esses elementos. Né? Uhum. Só que esses elementos aqui são super importantes, mas tem um problema. No automóvel, se eles não forem controlados, eles podem causar uma série de danos. Vamos ver como é que a gente controla esse elemento químico.
Nós controlamos esse elemento através da escala de pH, ou seja, potencial hidrogeniônico ou potencial de hidrogênio. Concentração de íons de hidrogênio em uma solução aquosa. Quanto maior a concentração desses íons na água, menor será o índice de pH e mais ácida será a substância que está em análise. De uma maneira um pouco mais simples, Por favor. vamos aqui a uma escala de pH. Essa escala aqui, horizontal, eu tenho um pH igual a 7, eu considero esse líquido neutro. Se eu tiver um nível de pH abaixo de 7, eu considero esse líquido ácido, e dependendo dessa acidez, ele pode provocar corrosão galvânica, destruindo ferro, aço e latão. Sabe aquele barro que você vê no radiador em alguns veículos? Muito provavelmente é a destruição desses elementos aqui, ferro, aço e latão, que levam aquela sensação daquele barro no radiador. Então, água de torneira, ela é bastante ácida, é isso? A água de torneira, ela tem que estar em torno do nível 7. Água da torneira Da mesmo. torneira. Com o passar do tempo, esse líquido passando por dentro do motor, circulando várias vezes, ele pode se tornar abaixo de 7, pode provocar essa corrosão galvânica. Então, o processo que você falou que tem barro no radiador é um processo químico que a água de torneira sofre. Ela vai... Ela não é ácida direto, ela vai se tornando ácida. É isso? Exato, ela vai se tornando ácida com o passar do tempo. Isso era o que mais ocorria nos carros mais antigos, que não se tinha preocupação de se controlar o nível de pH desse líquido. Veja que eu não estou chamando mais de água, estou chamando de líquido. Esse líquido, quando tem o pH acima de 7, ele também pode ser prejudicial porque ele se torna muito alcalino. E dependendo dessa alcalinidade, ele pode provocar eletrodecomposição. Eletrodecomposição é a destruição de elementos como alumínio, cobre e zinco. Então, esses elementos também podem ser destruídos por essa alcalinidade. Qual o ideal? O ideal, como se mostra aqui nesse gráfico, é ter de 7,5 a 8,5 na escala de pH a estabilidade química desse líquido. Pergunta, não sei nem se você talvez consiga explicar isso, que agora me ocorreu, talvez até para a galera conseguir entender o conceito melhor. Tem a questão do pH das piscinas, que você tem que manter a água ficar alcalina. Exato. Como... É mais ou menos semelhante. Só que na piscina você adiciona alguns elementos químicos para fazer essa correção ou tentar manter essa correção. No automóvel nós vamos adicionar um elemento químico que eu vou mostrar, que são os aditivos, e de que forma eles vão agir aqui nesse sistema. Perfeito. Okay? Então vamos lá. Qual é a água ideal então para ser adicionada ao automóvel? Essa de torneira serve? Olha, o ideal é que ela seja isenta de sais minerais, aqueles elementos químicos. Ela pode ser desmineralizada, deionizada ou destilada. Não é o ácido de bateria, é só a água destilada. Com esses elementos, ou seja, com esta água, com essas condições, você terá um menor índice de deterioração no sistema. Veja um exemplo de um pH alcalino ou muito alcalino, como eu havia dito, com pH acima de 7. Olha, mas destruiu essas válvulas termostáticas aqui? Houve destruição. Isso é falta de garantia nossa, né? Essa aqui é uma foto de elementos que a gente recebe, de componentes que retornam em garantia depois de algum tempo de uso, em que você pode notar, principalmente a parte de alumínio é destruída. É o inverso, a gente até brinca que é o inverso da solda elétrica, né? Na solda elétrica você usa a eletricidade para colocar do eletrodo no material que você está soldando. Aqui é o contrário, ela retira do material para o líquido de arrefecimento. Então, por isso que há destruição, ou seja, alcalinidade nesse campo. Para chegar nesse ponto que a gente está vendo nas imagens, com um pH muito alcalino, é rápido? Uma semana, um mês, 6 Não, meses, um ano? isso aqui não é tão rápido assim. Leva em torno de 3 meses aproximadamente. Mas é rápido, 3 meses. Mas um veículo que tenha uma condição severa Sim. de trabalho, como por exemplo... No pior dos mundos é 3 meses. Um veículo que seja táxi ou Uber, que rode constantemente mais de 200 km por dia, ele vai ter esse efeito aqui se o líquido não for controlado. Um outro exemplo, muito ácido, inverter aqui, um pH abaixo de 7. Veja que esse elemento aqui, ó, o quanto teve destruído, teve a destruição.
também aconteceu. Tá? Mesmo uma carcaça plástica, ela acabou tendo deterioração, e essa parte marrom é a partes do motor que foram destruídas, foram carregadas para cá, para dentro dessa parte plástica. Então, os dois efeitos são ruins, a alcalinidade e a acidez. Veja aqui alguns exemplos de muito ácido. Uma bomba d'água nova, uma corrida depois de algum tempo. Outra bomba, outra corrida. Olha essas palhetas como ficaram. Tá? Mesmo, mas o meu carro tem uma bomba com as palhetas de plástico. Sim, mas o corpo não é. O corpo é metálico e é que provoca vazamento. E também pode provocar baixa eficiência na hora da troca de calor. Ok? Como se controla? Existem várias maneiras de se controlar esse líquido. Uma delas é usando o densímetro. Hoje existe até um densímetro digital, em que você consegue ver o nível de pH do líquido que está embarcado no veículo, ou que você vai embarcar, ou seja, no caso de fazer uma troca. Se usa também o refratômetro. Eu via em várias empresas de transporte, em empresa de ônibus, os ônibus sendo testados pela manhã antes de saírem para a rua, verificando qual o nível de pH, ou o nível na escala que nós chamamos de Brix, que é no caso o refratômetro, para saber se está correto aquele líquido ou não. Esse refratômetro você pega um pouquinho de água, joga... Você abre a lâmina e deposita um pouco do líquido a ser visto aqui, e olhando contra a luz você vai ter essa imagem com essa escala em Brix, e vem até uma tabelinha junto, para você saber se está correto ou não. E o ideal é fazer de manhã mesmo, antes de... Essas empresas que eu vi, eles fazem pela manhã antes do veículo sair, para poder, se possível, fazer uma correção ou substituição do líquido. Papel de indicação de pH. Esse papel vende na farmácia. Essa tabelinha custou 20, 30 reais, hoje em 2021. E é a mesma de se medir xixi de criança, por exemplo. É a mesma coisa. Tá? Você mergulha esse papel no líquido a ser medido, e através da tabela de cores, o sistema indica se está com pH abaixo de 7 ou acima de 7. Já existe também medidor de pH digital. E aí entramos em aditivos. Circulando entre ligas ou materiais diferentes, são responsáveis por neutralizar o pH em 7, como havia mostrado, ou próximo disto, retardar a corrosão do sistema, evitar a cavitação e bolhas, aumentar o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de fervura, diminuir o ponto de congelamento. Para isso é que se foram criados os aditivos. Só que os aditivos têm uma série de categorias ou classes. Aditivos. Basicamente, os aditivos são a base de etileno glicol, que é um álcool com 2 grupos de OH. É um composto químico largamente utilizado como anticongelante automotivo, principalmente fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que tem invernos mais severos, e faz aumentar também o ponto de ebulição. Faz parte esse grupo de aditivos do grupo hidroxil ou hidroxila. Vamos aos aditivos concentrados. Ou seja, você cria a solução. Existe uma norma. Então, diluídos, norma NBR 14261, 50% de aditivo e 50% de água, etileno glicol, verde ou azul. Então, esse aqui é a característica quando você compra de um aditivo concentrado, que ele vem verde ou azul, e deve ser adicionado de 50% de aditivo e 50% de água, ou verifica no manual do proprietário se ele tem a proporção ideal. A base de monoetileno glicol, que chamamos de MEG, C2H602, é na cor rosa, ou propileno glicol, C3H602, 802. Certo. 50% de enantiômetro, e tem um nome estranho, mas é bem provável disso, levógeno, e 50% de dextrógeno amarelo.
não agridem a natureza. Então, só desculpa, Roger. Então as cores em relação mesmo à composição. Exatamente. Não é, eu coloquei um corante amarelinho porque a minha marca é amarela. Não, é a composição de fato. O que distingue a composição deles e a utilização é justamente a cor. Quando você compra um que é verde ou azul, ele deve ser adicionado à água. No caso, água desmineralizada. Ah, mas eu posso usar potável? Até pode, mas você vai ter um tempo de vida encurtado por ter utilizado aquela água potável. É melhor ter uma água desmineralizada ou destilada. Quando você tem um elemento desse, que também pode ser misturado à água, e ele é da cor rosa, nós chamamos de monoetileno glicol ou propileno glicol. Eles não agridem a natureza, é uma formulação mais recente. Legal. Existem uns elementos chamados de coolants. Coolants são aditivos já preparados, já vêm prontos. Tá? Os à base de etileno glicol, eles são inorgânicos. Eles têm com sais como silicatos, nitritos, boratos, fosfatos e outros elementos. Tem uma norma, a norma ABNT-NBR 13705. Eles são normalmente na cor azul ou verde. Existe um coolants com a base monoetileno glicol. São orgânicos com carboxilatos, também tem a norma ABNT-NBR 15297, na cor rosa. E tem alguns que têm mais um pacote anticorrosivo, são chamados de coolants híbridos. Eles têm os inorgânicos mais os orgânicos. Isso quer dizer o seguinte, é importante você conhecer, ou no manual do veículo, ou no manual técnico do veículo, vem a especificação de que tipo de elemento químico tem que ser embarcado ali. Não acredite que os elementos são escolher iguais. Eu não posso escolher, eu tenho que seguir o manual. manual. Existe uma norma. Eu não posso dizer que um motor que tenha, por exemplo, 90% da sua construção em ferro, utilize o mesmo líquido de um outro motor que tenha 60%, 70% da sua construção em alumínio. Para alumínio existe um líquido, para ferro existe um outro, para ligas variadas, alumínio, ferro, plásticos, uma série de elementos, existem outras ligas. Então, esses elementos são combinados de acordo com o projeto de cada fabricante. Existe ainda o etileno glicol puro. 94%, a maioria dos líquidos tem essa formulação aqui que é interessante. 94% desses líquidos tem o etileno glicol, que, como eu disse, é um álcool. Aproximadamente 5% de inibidores orgânicos, ou seja, corantes. Uma coisa muito importante, o fato de estar colorido o líquido não quer dizer que ele esteja estabilizado quimicamente. Ele pode estar verdinho, rosa, amarelinho, e pode estar totalmente desestabilizado. Por isso a necessidade de se medir tecnicamente o pH desse líquido. Aproximadamente 1% de água. Veja esse número, 0,0003 de silicone como antiespumante. O silicone não está ali para lubrificar nada. Ele está ali para manter o nível daquele líquido sem bolhas. Bolha de ar é um problema. Tá? Então, quanto menos bolhas tiver, melhor. Por isso, essa quantidade de silicone. O silicone facilita o trabalho da sangria, então, a gente pode dizer. Que também. No sistema. Na verdade, é para não criar as bolhas. Não criar as bolhas. A perda se dá por evaporação ou vazamento. Existem as normas técnicas conforme cada um dos fabricantes utiliza. Tá? Pode acontecer de um líquido ser igual para 2, 3, 4 carros de marcas diferentes? Pode. Depende do projeto daquele sistema. Mas não dá para unificar e dizer que todos os veículos daquela marca podem utilizar aquele líquido, ou todos os veículos da nova geração A e C de geração de injeção eletrônica são todos iguais. Não, cada um deles pode ter sua norma técnica. Sigam o manual. Sempre o manual. Os aditivos, a maneira de se criar o aditivo diluído. Aquele que você mistura, não aquele que vem pronto. Primeiro, colocar água destilada ou desmineralizada, mais o aditivo apropriado em um recipiente fora do veículo. Aqui tem até um exemplo bom, que é esse tipo de recipiente que é específico para isso. Um dosador, né?
Ele na verdade, ele, além de ter uma tabela, ele tem um ponto que você consegue puxar como um registro. Ah, legal. Isso fará com que a solução química criada tenha sua reação e que terá uma consequência do aumento de temperatura, a criação de bolhas que se extinguirá após o tempo, aproximadamente de 10 a 15 minutos, quando se houver a estabilização química. Trocando em miúdos é o seguinte: faça o teste na sua oficina, coloque os dois líquidos, a água que você for utilizar mais o aditivo, isso no caso desses aditivos que são diluídos, e nessa temperatura do líquido existe uma reação química. Ela pode chegar até a ter um aumento perceptível de temperatura. E essa reação química provoca bolhas de ar. Depois de 10 a 15 minutos, há uma estabilização química desse líquido, você pode embarcá-lo no veículo com a chance menor de se criar ar no sistema. Eu vejo muita gente, Rafael, colocar o líquido e depois colocar a mangueira de jardim e encher d'água. E depois passa o dia inteiro para tirar a bolha de ar. E ele acha que a bolha de ar foi criada pela mangueira do jardim que ele colocou aí. Não, é uma reação química da fusão desses elementos. Ok? Legal. Alguns fabricantes, aqui no caso a Bardal nos forneceu uma tabela, mas você pode procurar no fabricante do líquido que você quiser, que você encontrar como idôneo para você. Então, existem essas tabelas com as capacidades de cada sistema, a capacidade, que eu digo a capacidade em litros, de cada radiador e o quanto é recomendado nessas tabelas de cada um dos produtos. Essas são tabelas super interessantes. De vez em quando eu encontro alguém que me pergunta: eu não sei quantos litros vai no meu carro. Entra na internet, viu? Isso é gratuito. Os fabricantes de líquido de arrefecimento, entra lá. A Bardal disponibiliza isso. Ela disponibiliza no site dela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo, nada contra nem a favor, só como exemplo aleatório. Você pega um veículo como um Agile, se ele for sem ar-condicionado ou com ar-condicionado, não muda a capacidade do radiador, ela é igual. Mas se você pegar veículos um pouco mais elaborados, você vai ver que ele tem diferença de capacidade do radiador, quando tem ar-condicionado ou não. Ali, ó, o último ali, ó, o Classic 5.5, 5.8. Ele tem 5.5 a 5.8 litros, dependendo do radiador. Tá? Isso é para você fazer o cálculo de quanto vai embarcar no sistema. Legal. Ok? Vamos falar agora sobre bolhas de ar. É sabido que o ar não aquece tanto quanto a água. E como exemplo, quando a água está a 100 graus, o ar estará a mais ou menos 80 graus. Tá? Para não se ter ar no sistema, portanto, é necessário efetuar, após a troca do líquido, a sangria, que pode ser feita deixando um ponto mais alto do sistema aberto para a atmosfera, como por exemplo deixar a tampa do reservatório de expansão aberta, ou a tampa do radiador, ou ainda abertos aqueles pontos de sangria específicos do sistema que possuem seus registros. Ao fazer a troca do líquido, lembre-se que veículos que possuem ar quente, portanto ele tem um segundo radiador dentro do painel, é necessário mover aquela chave, aquele botão, para o máximo de temperatura, o mais quente possível, porque é quando mais se circula o líquido dentro daquele radiador, para evitar bolha de ar também. Existem sistemas, como o sistema da Ford mais antigos, Ford Zetec, que o líquido passa constantemente dentro do radiador, independente de você abrir ou fechar aquela válvula no painel. Na verdade, aquela válvula ela limita uma portinhola que fecha ou abre a frente desse radiador para o ar passar por esse radiador e chegar até o motorista. Tá? Esse é um caso de exceção, mas a maioria deles você abre e fecha um registro para circular o líquido dentro do radiador do painel. Altitude e temperatura. A água ferve a 100 graus ao nível do mar, ou seja, a 0 metros de altitude. Na medida que se aumenta a altitude, se diminui o ponto de ebulição. Portanto, se você está a nível do mar, ela ferve a 100 graus. Eu vou dar alguns exemplos de cidades. São Paulo está a 750 metros de altitude, portanto, a água aqui ferve a 98 graus. Em Brasília, a 1.100 metros de altitude, a água ferve a 96 graus. Vejam que na medida que se sobe, mais facilmente ela ferve. Em Quito, no Peru,
estão a 2.850 metros, portanto ela ferve a 90 graus. Em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros, a água ferve em 87 graus. Isso é muito interessante, hein, Rogério? Isso muito legal. é importante, porque muita gente fala, por que eu estava subindo a serra e o carro ferveu, e quando eu desci não ferveu? Além da temperatura, mas são só 2 graus de temperatura, além do esforço que o sistema faz para arrefecer, e você tem também a diferença de altitude, que se soma ao esforço. E isso também pode provocar esse efeito. Então, quanto mais alto, mais fácil de ferver. Exatamente. Interessante. Tá? Vamos falar de algo super interessante que vem acontecendo muito recentemente. Isso é recente, né? Dois anos para cá. Que é feito da capilaridade. Não, há cerca de 10 anos 10 aproximadamente. É a capacidade da água ascender, subir em vasos capilares. Se você pegar aqui, quimicamente, a água, com 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, elas têm uma carga eletrônica positiva e negativa. O que vai acontecer? O efeito da capilaridade, ele acontece com o efeito da coesão, ou seja, a atração das moléculas de água entre si, mais a adesão, que é a atração das moléculas de água e uma molécula polar, de polo permanente. Lembra que eu falei que elas têm uma carga eletrônica. Então, o que acontece? O melhor exemplo que eu dou é da árvore. Vamos aqui ao final. Você chove e como a água consegue chegar ao topo da folha, ela sobe por entre o caule e vai até o topo da árvore. Mas quando choveu não molhou a folha? Não. Ela molhou externamente. Internamente o líquido foi da terra. Ela ganha da gravidade, né? Exato. Ela vai subir por 2 forças. Um pouco da força da gravidade pressionando esse líquido e um pouco do efeito da capilaridade, que ela vai ascender, ou seja, subir quanto mais fino ou mais estreito estiver o tubo. Só que também o fato desse tubo, por exemplo, um tubo de vidro, ter uma polaridade fixa e o líquido, a água, por exemplo, ter a polaridade positiva e negativa, ele vai subindo, se aderindo a esse tubo. Seria um processo químico isso? É um processo também físico-químico. Que legal. Então, isso aqui, por que eu estou explicando isso? Vocês vão ver esse efeito de capilaridade no veículo. Você chegou até a fazer uma demonstração lá embaixo, não foi? Exato, no laboratório nós fizemos uma demonstração do líquido subindo. Você deixou muitos dias lá e puxou. Eu coloquei 2 copos e uma folha de papel, uma lâmina de papel unindo 2 copos, um cheio e um vazio. E o líquido passou do ponto mais baixo do copo equalizou, do ponto mais alto e ficou no mesmo nível. Isso é possível fazer em casa. O que vem acontecendo? Às vezes você tira um conector de algum sistema e esse líquido você percebe que ficou marcado ou manchado com a temperatura ou com líquido de arrefecimento, vermelhinho, azulzinho, amarelinho. Conector do sensor. Conector do sensor mesmo. Conector de um sensor qualquer. Normalmente conector do sensor do líquido de arrefecimento. E ao abrir o módulo você encontra líquido dentro do módulo. Eita, nós. Colocando em curto-circuito. Isso ocorreu pelo seguinte, pelo efeito de capilaridade. O líquido subiu e correu pela fiação. Caraca. Tá? Isso pode provocar grandes danos ao sistema. Dá curto no módulo, não dá? Entra em curto-circuito, tem perda do sistema. O módulo Então, o que está sendo feito para eliminar esse problema? A montadora também trabalha sobre isso, mudando a classificação do plástico para que ele não tenha aquela polaridade que eu disse. Entendi. Você inverte a polaridade, o líquido não consegue acender. Ou você tem que ficar periodicamente verificando se existe líquido subindo pela fiação que vai até o módulo, principalmente fiações que vão diretamente ao módulo. Uma checagem preventiva, né? Então, o caso mais comum que a gente tem, como eu disse, e digo novamente, nada contra o veículo, é uma característica. No AP tem acontecido muito disso, do líquido subir pelo conector e parar dentro do módulo. E uma das características é esse tipo de conexão que forma quase um copo. Então, se você jogar água, ou bater água, ou entrar água aqui, ela vai acumular
e vai subir pela fiação. E essa foto aí é uma foto nossa, eu lembro que acho que chegou até, não sei se foi, não lembro exatamente se chegou pelo Betinho, mas eu lembro que antes dele ver as fotos ele não tinha acreditado, não, mentira, não muita chegou. gente não acredita nesse efeito, mas ele existe, tá? Então se chegou líquido até o módulo de arrefecimento... De fato é um ponto de atenção. Né? Mais um ponto de atenção que requer atenção na hora de fazer a manutenção. Com isso encerramos na aula de arrefecimento automotivo, a aula 1, conceito, a primeira parte. Assistam a segunda parte, ou seja, a parte 2 dessa aula de conceito. Espero que tenham gostado.